Não, não é eu que falei, não. Pode tirar. Obrigada. Crédito. Então, é porque eu tinha visto no Instagram, né? Isso. E foi eu que me interessei. Aí eu falei para ele que eu queria, aí ele falou assim, Vanessa, eu também quero participar. Ai, que Tá, vamos bom. fazer nós dois. Vamos fazer nós dois, então, vamos conversar com ela. Porque, na Sei. verdade, o que Uhum. acontece? Eu sempre estive em outra posição. Você sabe, você deve saber um pouco da história. Mais ou Então, menos. Depois você me como conta. agora, como agora mudou, eu preciso aprofundar mais nessa área, que é na parte financeira mesmo. Sim, perfeito. Eu já tenho experiência há muitos anos, mas na venda. Perfeito, perfeito. E essa é a parte fundamental, né? Porque a gente consegue ver a empresa como um todo, sabe? Isso. E aí, o que que acontece? O Eric, ele fica responsável na parte do administrativo, né? Então, Sim, planilha, números, tudo é com ele. Mas certo. ele já compartilha tudo comigo Uhum. e a gente tem uma reunião mensal onde a Ótimo. gente troca todas as informações. Mas sempre que eu preciso saber de alguns números, eu tenho acesso a todas as planilhas. Perfeito. Uhum. Aí eu sinto a necessidade de Uhum. entender melhor sobre o assunto. Perfeito. Principalmente, por exemplo, no início, eu fiquei muito focada na reforma, nessa transição mesmo de estar passando, mudando, né, os proprietários, mesmo a proprietária sendo é, conhecida minha, eu sabia que tudo ia mudar. Claro. Uhum. Eu vejo que a gente precisa se alinhar em muitas coisas. Entendi, entendi. Então, assim, para que isso aconteça, Uhum. eu preciso entender melhor sobre o assunto. E eu estou percebendo que os nossos números, Uhum. eles, tipo assim, eles não estão batendo. Entendi, entendi. É, E hoje vocês têm um sistema próprio para fazer a tem, gestão? Tem, né? é, E aí aham, você tem relatório de fluxo de caixa? temos tudo. Aí, o que que acontece? Aqui Ah, na loja, eu uhum. trabalhei durante 8 anos sem estoque. Não tinha Hum, controle de estoque. sim. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi comprar um programa onde a Uhum. gente alinhasse o estoque nele. Tem Perfeito. 2 semanas que depois da reforma a gente não tinha conseguido mexer, não. Entendi. Uhum. Tem 2 semanas que eu tô só por conta disso, sabe? Entendi. Uhum. Tanto no. Aí, como eu peguei o arquivo antigo, Sim. migrou, migrou só referência, quantidade, não preço e nem não preço de custo nem precificação. Então, eu estou voltando tudo, um por um, no Entendi. estoque todo. Eu Entendi. já tô. Falta mais ou menos umas 5 marcas para terminar. Já tem 2 semanas que a gente está nesse Você tá mexendo. processo. Aham. Que é o que eu preciso para a gente poder finalizar o nosso estoque. Mas Bacana. eu vejo que nossos números não batem. Entendi. Você fala tanto o número do estoque quanto o número do dinheiro que está entrando e da rentabilidade. É, Entendi. Hoje, vocês fazem análise de DRE ou não? O sistema traz isso para vocês de uma forma que vocês entendam ou não? sim, sim. Porque, por exemplo, eu tenho uma planilha aqui, que ela é uma planilha que eu pego os números macro. Então, eu pego o seu faturamento, de acordo com os lançamentos, eu já tenho o custo fixo, o custo variável, já coloco lá o prolabore de vocês, ele já me dá qual é o percentual de lucro. Em cima disso, eu consigo também te mostrar qual que é a projeção dos próximos meses, quanto que seria a meta de venda, e aí, para fazer a meta de venda, eu preciso pegar esse histórico de DRE e também quantidade de clientes atendidos, média de ticket de venda. Então, vai puxando uma coisa com a outra. Aí a gente vai lançando. Porque, na verdade, Vanessa, é assim: às vezes o sistema que o cliente tem
Ele tem as informações, só que as informações, às vezes, soltas. Quando a gente compila e sabe analisar, porque não é simplesmente eu pegar lá o faturamento e saber quanto que eu tenho lá de custo fixo e custo variável. Existe um percentual ideal para cada ramo de atividade, né? Existe um percentual ideal de lucro também. Aí, quando você chega nessa parte do estoque, igual você já está finalizando essa parte do estoque, a gente pode fazer a análise do estoque também. Que análise que é essa? Nós temos que entender que tipo de perfil tem a loja de vocês? Não, o nosso perfil são pessoas de alta renda. Então, eu tenho 3 níveis de produto, produto A, B e C. De acordo com esses 3 produtos, eu vou direcionar as minhas vendas. Se é um nível de alto ticket, né? Geralmente um produto com mais conceito, um atendimento melhor e tudo mais, aí a gente vai desenvolver uma estratégia de atendimento e venda voltada para atender a meta com base nesse estoque. Aí a gente tem o produto de entrada, que seria ou A ou B ou C, a gente tem que entender, e tem o produto que te dá mais margem. Só que tudo é uma construção. Aí eu preciso entender assim, a planilha de vocês, por exemplo, se ela traz esse resumo, entendeu? Quer ver? Eu não sei se o seu celular vai ser possível você ver, mas eu posso compartilhar uma planilha com você, para você ter uma noção de como que é o meu trabalho, sabe? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma aberta para te mostrar. Porque provavelmente o controle vocês têm, pelo que você está me dizendo, né? Tenho. Controle vocês têm, mas se o lucro talvez não está da forma igual você está me dizendo, às vezes os números não estão batendo, tem alguma coisa. Pode ser a precificação, aí a gente vai descobrir. Deixa eu abrir aqui, eu vou conseguir te falar certinho. E aí tem Tá. planilha, tanto planilha para estoque, quanto planilha para DRE. Deixa eu compartilhar essa tela. E outra coisa, como que é a parte de gestão? É você que fica por conta, né, dos funcionários? É. Não é? Você hoje você tem alguma ferramenta de liderança, por exemplo, ferramenta de delegação, ferramenta de conversa individual, que Então, normalmente a gente faz por feeling, né? o que que acontece? Como a gente estava no processo de mudança, eu não tinha colocado ninguém ainda como gerente. Sim. Agora que a gente está em construção. Entendi, bacana. Eu tenho também, e eu acho que vale muito a pena, ferramenta para você fazer delegação e para ter esse tipo de conversa individual, conversa de engajamento, sabe? Tudo É. prontinho. Porque muitas vezes a gente já faz isso no instinto, mas eu tenho tudo estruturado, eu vou te mostrar também. Você está conseguindo ver a planilha? Tô. Bacana. Essa parte de amarelo, a gente preenche à mão, seria as vendas, né? O faturamento. Nesse Sim. exemplo aqui que eu estou te mostrando, o custo variável dessa empresa, ó, é 85% do faturamento. O ideal para esse ramo de atividade aqui, desse exemplo, é que ele ficasse em 45%. O que que eu consigo te falar só com essas duas informações iniciais? Que essa empresa está com problema no preço. Ela está precificando errado os produtos. Então, aqui, ó, já traz o percentual do custo variável de 85%, eu teria que estar entre 45% e 65%, está muito alto. Aí eu já tenho uma margem de contribuição de 15 mil, e essa margem tem que pagar o custo fixo todo da empresa, que é água, luz, salário de funcionário, internet, né? Que é uma média de 17 mil. Então, ela acaba tendo um prejuízo durante o mês. Isso é só a primeira parte. Para chegar nesses números aqui, a gente tem uma planilha aqui para baixo, ó, onde eu preencho ela. Custo variável. O que é custo variável? É tudo aquilo que eu uso para fazer as vendas. Então, vai ter o fornecedor, vai ter a comissão do funcionário, não vai ter o salário vai entrar em custo fixo, porque faz chuva, faz sol, tem que vender, né? Tem que pagar o custo fixo. Aqui vai entrar só o que envolve a venda. Então, embalagem, taxa de máquina de cartão, tudo vai entrar aqui. Aí a gente faz a descrição. Aqui embaixo eu coloco separado salário de funcionário e o Prolabore. Vocês já conseguem tirar o Prolabore de vocês? Separado? Não, Não? não. Nós fizemos como se fosse um salário por enquanto, porque Sim. nós
anos a loja vai terminar em dezembro. Então, Certo, é como se fosse um salário ainda, sabe? perfeito. Mas já consegue tirar um salário, né? Tá. Ótimo. Se já está determinado, excelente. O que mais acontece é do pessoal misturar física e jurídico. Então, vocês já estão um passo à frente. Aí, aqui embaixo, eu determino o custo fixo. E aí sim eu entro com as outras despesas. Tem algumas despesas aqui, por exemplo, você tem, igual você falou, Ju, a gente tem o financiamento, então tem um lugar específico de colocar financiamento, taxa de cartão, tem outras abas aqui de investimento em marketing, que vai entrar também, tem reserva, aí a gente trabalha reserva financeira, reserva de emergência, reserva para você conseguir pagar funcionário, né? Por exemplo, às vezes a empresa tem um funcionário lá há 5 anos, quer mandar a pessoa embora, mas nunca pensou em fazer uma reserva de salário para mandar essa pessoa embora, porque o contador já consegue te falar, né? Olha, seu funcionário ganha R$ 2.000. Se você economizar, sei lá, um 13 avos por mês para esse funcionário aqui, daqui a 5 anos, se ele quiser ir embora, você já tem a reserva para mandar ele embora. Para você não ter que ficar na mão de funcionário quando ele pedir para sair. Então, a gente vai construindo isso. E com base nisso aqui, aí a gente começa a falar sobre o estoque de acordo com a meta de venda. Por quê? Se eu pego o histórico de vocês de venda, eu já vou ter uma média de faturamento. Obviamente que a gente tem que levar em consideração que tem mês bom, mês ruim e mês ótimo. Aí a gente faz uma média. A gente já consegue ter uma média de faturamento, uma média de custo variável, uma média de custo fixo. Aí a gente faz uma média de faturamento para os próximos 2 meses e trabalha em cima dela. Então, assim, tem muita coisa. Eu estou falando bem rapidamente com você, mas tem muita coisa. E tem as ferramentas de delegação também, e essa de conheça o seu funcionário que também é muito importante. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma conversa individual com o funcionário, eu não sei como é a sua gestão, deixa eu abrir uma ferramenta aqui para você ter uma noção do que eu estou falando, que pode te ajudar demais, porque isso aqui já vem estruturado. E quando a gente mostra isso para vocês, têm um caminho mais fácil para ter essa troca. Quer ver? Deixa eu abrir aqui a ferramenta. Vamos lá. Essa aqui é de delegação. Deixa eu passar aqui a de engajamento, por exemplo. Eu tenho várias. Inclusive, tem ferramentas também para, se precisar, né? Se a gente vê se tem algum problema na hierarquia, a gente também tem um de correção de rota de hierarquia. Mas, por exemplo, você precisa trocar uma ideia, por exemplo, com esse líder ou com esses funcionários aí, de preferência, num período mensal ou bimestral, que seria até uma forma de dar um feedback. Então, essa ferramenta aqui de engajamento, por exemplo, a gente vai construir o engajamento com esse colaborador. Então, tem perguntas estruturadas, Vanessa. Ó, na sua opinião, você é pago para fazer o quê? Né? Aí, nesse sentido aqui, ó, para ajudá-la a saber mais se está batendo as metas, como você mede o que você é pago para fazer? Você vai fazer perguntas estratégicas que, de repente, você vai corrigir a rota de comportamento desse funcionário. Alguma coisa que atrapalha a realização de responsabilidade da sua função? Existem momentos que você sente que as suas prioridades estão em conflito? O que você acha que eu espero de você? Então, eu não sei como é a sua estrutura lá, mas a gente consegue estar fazendo um bom trabalho com esse tipo de ferramenta. E tem ferramenta de delegação também. Hoje, quando você vai fazer uma delegação, por exemplo, a gente tende a ser mais controlador. Não sei como é a sua gestão, mas a gente tende a ser mais controlador porque a gente quer as coisas bem feitas. Então, aqui a gente traz um exemplo, né? Por exemplo, essa pessoa é um embalador, uma loja, vamos supor que você tem uma ótica online. Aí você vende óculos de forma online. Aí você vai discriminar para essa pessoa, olha, sua tarefa vai ser embalar os pedidos que vão estar aqui na sua mesa para despachar para o Brasil inteiro. Beleza. Aí você tem que explicar para esse funcionário por que a sua tarefa é importante.
porque é fundamental que no e-commerce o cliente receba o produto numa caixa que não esteja amassado, o produto correto, que tenha lá a logo da empresa. Então, você vai explicar o porquê dele fazer essa tarefa, por que que essa tarefa é importante. Qual que é o resultado esperado? Olha, eu espero que não tenha atraso, que você entregue essa tarefa o mais rápido possível, que você se atente ao tipo de pedido, que entregue no endereço correto. Aí os critérios de sucesso. Por que que eu espero isso de você? Porque eu quero reclamação zero. Porque se o cliente receber a embalagem errada, né, com o óculos errado, você vai ter atraso, nós vamos ter que pagar de novo o correio, eu vou ter que enviar o outro, vai ter um desgaste. Então, a gente explica tudo isso para o funcionário e começa a elencar ações específicas, né? Aí aqui a gente costuma dizer que é no beabá mesmo. Ó, passo 1, pega o pedido. Passo 2, confere o pedido da nota fiscal. Passo 3, faz não sei o quê. Para quê? Para que depois a gente possa pedir para ele te explicar essa tarefa, para saber se ele entendeu. E tudo que você documenta vai ficar registrado. Depois você vai conseguir acompanhar se esse funcionário conseguiu te entregar o que você quer ou não. E aí você vai ter uma ferramenta para você falar, ó, lembra que a gente conversou, que eu elenquei aqui para você os passos? Então, funciona dessa forma. Então, eu tenho esse tipo de ferramenta que pode te ajudar. Para entender melhor essa questão dos números, igual você falou, Ju, não está batendo. Seria interessante, talvez, trocar uma ideia com relação às planilhas que vocês têm, para eu entender exatamente o que que não está batendo. Se é com relação às vendas, às vezes está faltando algum tipo de controle, ou se tem algum problema de precificação, ou se está faltando mesmo só organizar alguma coisa ali para vocês enxergarem com mais clareza, né? Porque é difícil mesmo. Vocês fazem vendas parceladas, por exemplo, né? É. Vocês têm antecipação? Por enquanto, esse ano, quando a gente assumiu, a gente teve que antecipar tudo, né? Sim, para ter o fluxo de caixa. O gasto. Sim, perfeito. A gente pode entender se vocês estão, igual você falou, até dezembro, talvez vocês estão no momento de investimento mesmo, né? Isso. Aí a gente É. se programa para finalizar esse momento de investimento e começar a crescer de outra forma, entendeu? E tem. O que eu faço é assim, Maurício, eu apresento as ferramentas para vocês, ensino vocês a analisarem. E aí, a partir daí, vocês podem, você fazer, quanto uma funcionária sua. Grandes empresas eu tenho aqui que às vezes o dono fala assim: ah, não, eu não tenho paciência para isso. Não tem problema. Eu posso treinar sua funcionária, eu faço uma vídeo com ela, explico para ela, ela preenche as informações todas. Mas, igual você e o Eric, você já tem o hábito de fazer uma reunião mensal. É o que eu É. peço para o meu cliente. E, geralmente, dependendo de como a empresa tá, eu ainda peço para ele fazer, olha, é necessário que você faça uma reunião semanal. Para aqui, olha, a minha meta esse mês foi vender 200 mil. Nós estamos na primeira semana. Nessa primeira semana, nós atingimos pelo menos um quarto da meta. O que que nós vamos fazer diferente na segunda? Porque de semana em semana, você consegue ver se a rota da empresa está dando certo ou não. Entendeu? Então, às vezes, uma reunião mensal para vocês seja interessante, dependendo de como tá, às vezes uma quinzenal, ou às vezes uma semanal. Aí a gente vai estruturando isso junto, entendeu? Entendi. Se for necessário que eu vá na empresa, normalmente eu não vou, porque eu trabalho à noite, porque de dia eu estou lá na cooperativa. Mas se for necessário, a gente pode dar um pulinho lá no final de semana, alguma coisa assim, para a gente dar uma analisada, não tem problema nenhum, tá? A gente consegue fazer. E é isso, assim, tem muita coisa. Eu tenho planilha de precificação para saber se os preços estão ok. Aí a planilha de precificação, ela leva em consideração todos os produtos que você tem. Aí nós vamos classificar ele entre produtos A, B e C. E aí nós vamos fazer uma análise. O mercado hoje está oferecendo o meu produto A com X valor. Eu posso deixar uma margem pequena, porque eu quero atrair o meu consumidor através desse produto, porém o resto eu vou ter, né, nos produtos B e C eu vou ter que compensar, porque eu preciso fazer um volume maior. Como eu posso fazer o preço que eu achar mais interessante. Então, tem isso também.
Eu também tenho a planilha de estoque para ajudar vocês. E assim, parece pouco, mas não é não. Dá muito trabalho, mas Tá. dá muito resultado, sabe? É o que faz a empresa ter sucesso. Você tá mexendo com estoque aí, eu já imagino que você saiba. Nossa senhora, eu tô penando. Não faço ideia. Nós trabalhamos sábado, domingo, e agora, aí sábado, domingo, entramos a semana trabalhando ela toda, agora eu tô entrando na outra semana trabalhando ela toda. Eu pretendo terminar até quinta-feira, porque Nossa, quinta-noite nós temos uma reunião sim. para a gente analisar o que realmente a gente tem de custo, o que a gente tem de valor final, entendeu? Porque Perfeito. não, nunca fizeram, nunca Aí, teve isso. e isso é muito importante, porque pensa comigo. Vamos supor, eu não sei qual que é a sua meta lá, a sua média de venda, mas vamos supor que você venda 100 mil mês. Aí você vai fazer a contagem do seu estoque. Vamos supor que o seu estoque você tenha 500 mil. Você vai ter 5 mil, 5 meses parados em estoque. Então, a gente tem que entender essa realidade aí para ver se esse dinheiro realmente precisa ficar parado lá em estoque. Alguns ramos necessitam, outros não. Ramo de roupa, por exemplo, às vezes o pessoal compra a coleção com 6 meses, um ano antes. A gente tem que entender como é o ramo de vocês, qual é a necessidade, porque às vezes o dinheiro está parado no estoque. E não precisa, a gente tem um estoque mínimo. Se eu tenho uma meta de venda, por exemplo, para o mês de setembro, eu tenho uma meta de 100 mil. Eu tenho que ter um estoque mínimo de 100 mil. Mas eu não vou deixar no mínimo, eu vou deixar ele mais um pouco. Mas eu também não preciso de ter 5 meses de estoque, porque aí meu dinheiro está todo lá. Normalmente, quando você está construindo uma empresa, a gente tende a deixar o estoque maior, porque a gente tem medo de faltar, a gente quer vender. Verdade. A gente tem esse medo. Só que todos os dados que você tem de venda, eles vão te mostrar o comportamento do seu cliente. Você tem uma previsão, mesmo que seja mais ou menos, de quais são os produtos que você vendeu mais, quais são os produtos que tendem a sair melhor, quais são os produtos que têm uma margem melhor, então eu vou focar na venda desse e não desse, eu vou usar a estratégia, ó, um ou outro eu vou chamar o cliente, mas eu quero vender esse porque isso me dá uma margem melhor. Então, a gente consegue ver um pouquinho de tudo, sabe? Mais ou menos Entendi. nesse sentido aí. É, o que eu ia te perguntar, que normalmente eu faço, é mostrar para vocês uma roda financeira do negócio. Eu vou te mandar ela no seu WhatsApp na hora que acabar a conversa, porque aí você vai ter uma noção. Lá você vai ter, por exemplo, assim, ó, de 0 a 10, qual a clareza das informações financeiras que eu tenho hoje da empresa? Aí você e o Eric vão dar uma nota, por exemplo, né? Eu tenho hoje uma projeção de receitas e despesas, vai dar outra nota. Eu tenho hoje uma noção de receita, só de receita, uma outra nota. Eu tenho algum tipo de planejamento financeiro de curto, médio, longo prazo. Eu tenho reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de emergência para emergência mesmo, tá? Qualquer coisa que deu fora do caminho, sei lá, aconteceu um alagamento na loja, alguma coisa bem fora da realidade. Você vai usar aquele dinheiro ali para pagar aquilo ali. A reserva de oportunidade é um dinheiro que a gente vai juntando para que aparecer uma oportunidade de eu comprar uma mercadoria com preço bom, tipo assim, sei lá, o fornecedor te ligou e falou: olha, esse mês, está no final do mês, eu consigo dar 20% de desconto se você comprar comigo. Reserva de oportunidade, é uma oportunidade de investir e ter um retorno maior. A gente começa a fazer também. Aí você tem que pôr uma nota para cada reserva, uma nota de custo fixo e variável. Pelo menos o custo fixo, você tem que saber quase que na ponta da língua hoje, para você manter a loja. Você sabe hoje quanto que você precisa? De cada Sabe? produto? Não, de custo fixo. O fixo é só, tipo assim, funcionário, água, luz, telefone, internet. Sei, sei. Então, top. Isso aí é o mínimo, ó. É como se fosse um ponto de equilíbrio. Faz chuva, faz sol, tem que vender isso aqui. Então, aí a gente precisa elencar isso aí, que aí já dá um norte para vocês. Eu vou mandar isso lá para vocês terem noção de como está hoje a realidade. A partir disso aí, a gente constrói a nova realidade, digamos assim, entendeu? Entendi. E aí a gente tem outras ferramentas. Você conhece Eneagrama, Vanessa? Eu fiz. Então ótimo, que delícia. Quando Hum, o cliente não faz,
eu geralmente aplico uma ferramenta e dou uma devolutiva. A minha Uhum. pergunta para você vai ser diferente, então. Quantos funcionários você tem hoje? 5. 5. Você já fez algum teste com eles de enneagrama? Não. Então, top, dá para a gente fazer. E aí, com base no conhecimento que você já tem, a gente conhece um pouquinho mais de cada um e a gente consegue extrair o melhor deles, tanto para vendas como para gestão. Ótimo. Aí eu tenho a ferramenta, você manda o link, eles fazem o questionário, são 45 perguntas, são bem estruturadas. Você já entende o poder do Eneagrama, eu acho ela maravilhosa, essa ferramenta. E aí a gente já vai construindo isso também. Também é muito bom, entendeu? É mais ou menos isso tudo. Eu não sei Mas assim. é isso tudo que eu preciso. Ai, que bom, fico feliz de ouvir isso. Eu tenho certeza que eu acho que eu vou contribuir bastante aí com a empresa de vocês, sabe? Ah, Eu tenho feito um trabalho com algumas empresas aqui da região e, graças a Deus, estão tendo resultados, assim, porque é bom você pegar e conseguir ver com clareza. O negócio é se pegar os números e falar assim, não, peraí, deixa eu ver como a minha empresa tá. Você tem uma noção dos meses que passaram e de onde você está indo, porque normalmente a gente só projeta com base no ano passado. Ah, eu quero aumentar meu faturamento em 20%. E não é bem assim, você já tem uma noção de quanto que vai sair com base nas compras, de quanto que é o custo fixo, como que você precisa vender, entendeu? entendi. Dá para fazer bastante coisa, assim. Hoje, assim, tem alguma coisa disso tudo que a gente falou aqui, na empresa que está te incomodando mais além dessa questão dos números? Você falou que acho que não está batendo. Não, na verdade, como a gente está alinhando mesmo, sabe? Tipo assim, eu vejo que eu estou vendendo um valor muito alto para não tá conseguindo cumprir com tudo. Então, assim, Entendi. algo está errado. Perfeito. Pode ser que preço. O valor de venda, o meu valor de venda hoje total Uhum. está muito atingível para mim não conseguir atingir o que eu preciso. Resultado. Uhum. Porque eu já sabia que a gente não ia fazer mesmo retirada, foi combinado, né? Porque foi feito investimento, ele é alto e ele só Sim, vai cair em dezembro. Mas, perfeito. assim, independente disso, pelo valor de venda, tem que ter uma justificativa. Perfeito. Isso aí a gente vai conseguir ver claramente. É, Provavelmente, o seu dinheiro, ou você vai precificando errado, vai estar no seu estoque. é, Entendeu? Geralmente é uma das duas coisas, sabe? Ou então, pode ser um pouco de cada e somado com o que você está pagando um investimento que foi alto. é, Pode ser um pouco de cada mais um investimento, mas com certeza dá para ver. E dá para tomar ações futuras, onde a gente consiga planejar, inclusive o ano que vem, né? Que nós já estamos no mês 9. pois é, Geralmente, a gente já tá, vai acabar. Vamos falar que o 9 vai passar agora. Então, 10, sim, 11, 12, são 3 meses para a gente finalizar. É claro que vai continuar os investimentos que nós fizemos da reforma, sim, sim. né? Que vai ter que entrar com um custo fixo aí, porque vai ser muito tempo para acabar. Perfeito, perfeito, Por isso que a gente precisa, assim, se alinhar para seguir certo 100%, perfeito, entendeu? perfeito. Mas dá para a gente entender tudo isso. Dá para vocês entenderem, inclusive se planejarem melhor, Isso, é. sabe? Para quitar mais rápido. Sabe? Ah, vamos puxar um pouquinho a meta esse mês para quitar mais rápido, Já sabe? pensei nisso também, é. Dá para E tipo, fazer. o que acontece? Eu trabalho no comércio tem muitos anos, sabe? Tenho experiência de ótica tem muito tempo, mas eu não tenho experiência nessa parte. E eu falo que assim, a gente é muito bom no que a gente faz, igual eu tenho certeza que você é maravilhosa vendendo óculos. É, Mas, né, agora me põe para vender um óculos para saber. Sem nada. Nem medir, tem que medir os tipos de rosto, né? É tudo muito diferente. Mas essa é, parte aqui também não é difícil. E o fato de vocês se interessarem e já ter esses controles já mostra muito que a empresa de vocês está no caminho certo, sabe? Porque eu é. pego Eu muito e ouvi, não tem.
eu ouvi de uma profissional esse final de semana que eu vejo muita palestra, eu estudo muito sobre lente, Ai, que sobre ótimo. armação, e Uhum. ela resumiu a nossa realidade desse segmento. A gente trabalha como se fosse uma loja de roupa e como se fosse uma farmácia. Então, eu preciso ser boa nas duas coisas. Perfeito, perfeito, O que que acontece? Eu preciso melhorar a sua autoestima, mas eu também preciso cuidar da sua saúde visual, que é perfeito, saúde, né? Então, perfeito, assim, perfeito. agora eu vou ter que agregar mais uma coisa Ah, mas é isso mesmo. Resumiu perfeitamente. A gente quer ficar bonita, aí. mas o principal é ter saúde, né? Isso. Então é exatamente isso mesmo. E tipo Então, assim, eu quero, né, o meu desejo para minha empresa, para todo mundo que está comigo, uhum, é seguir o caminho correto desde já, perfeito. porque eu quero que dê bom para mim e bom para todo mundo. Graças a Deus, a nossa parceria, né, Uhum. deu Tudo muito certo. certinho. O Eric, assim, não tem nem palavras para falar do Eric. Que Ele é, ótimo, né? não, ele é top. Então, assim, a É. gente, assim, foi um casamento perfeito. Ah, eu falo que Deus põe as pessoas certas no caminho da gente, né, Vanessa? É, Ainda mais para a sociedade, porque é muito desafiador, né? muito, muito. É, e ele, assim, eu conheço ele lá da agência, mas o pouco que eu atendi ele lá, eu vejo que é uma pessoa muito correta, muito centrada, ponderada, porque isso é Ele é muito assim, importante. eu falo que é o que é igual casamento, né? A água e o vinho, é nós dois. Então, o que É, falta sobra nele, e o que falta nele sobra tá, em mim. tá tudo certo, encaixa, né? Ele fica meio da jogada aí. Ele resolve, tá tudo certo. É, Que ótimo, eu fico feliz, aham, tá? De ouvir isso, que bom, isso é muito bom. é, E eu vejo que vocês dois conseguem se posicionar, sabe? é, E isso é muito bom, porque às vezes eu pego gestão, que eu tenho, por exemplo, dois, quatro líderes ali à frente da empresa, e eles têm medo de falar um com o outro, para não, sabe, não gerar atrito. Finge que as coisas não acontecem, só que quanto mais eu fecho os olhos para alguma coisa, mais embananado fica. E eu percebo que vocês dois são muito verdadeiros, isso é maravilhoso. Sabe, é, para a empresa, isso é muito bom. Isso é bom para vocês, para a empresa, para os funcionários, sabe, para gerar o lucro, porque vocês estão realmente preocupados em fazer dar certo. Independente do problema, eu percebo assim, isso é a energia que eu sinto com vocês lá, né? É ah, bem superficial, mas eu percebo que vocês têm preocupação em fazer o negócio dar certo. Sabe? Não é assim, ah, não, vai vir um problema, a gente vai brigar e lascou. Não. Aqui a gente é centrado, é conversa de gente é, grande. Então é e, muito bom isso, tá? Top, é. top demais. O Eric conhece Eneagrama? Ele fez tem pouco tempo também. Eu Ai, fiz que bom. primeiro Ai, que bom. e deve ter uns 2 meses que ele fez. Ah, então ótimo. Ele é qual tipo lá, você sabe? Então, ele tem mistura de três. Sim, sim. Mas É, mais ou menos assim, sem noção? ele tem um pouquinho do 6, ele tem um pouquinho do 9. Ah, ótimo. Eu ia chutar que ele era um 9. É, Pelo jeito. 3, você acredita? Ai, que bom, é. Ó, É, benção. Três é bom demais para bater meta, né? Ó, pois beleza. E você é qual? Mal pergunte. eu sou o 7. Sete? Ai, que delícia! Que Lembra qual que é o 7? O sete, geralmente, é aquele mais expansivo, mais alegre. É uma pessoa que normalmente tem um nome, né? Quer ver? Deixa eu ver a qualidade principal. Normalmente, ela consegue trazer mais alegria, mas a dificuldade está em enxergar os problemas. Eu estou achando que você não é sete, não. Você é sete? Eu tô tentando lembrar aqui. Sabe qual que eu sou? Perfeccionista. Não, essa eu não sou, não. Eu O seu é sou que número? Hã? O seu é qual? O meu é um Um? perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Ai, Pois é. eu esqueci o meu, você acredita? Acredito. Deixa eu pegar Ó, aqui. mais brava, mais firme. Você é o oito, né, não? Fala aí do 8. O oito é o poderoso.
A frase dele é o poderoso. É aquela Mas não é pessoa. assim não, né? Hã? Não é aquele que é vaidoso, não, né? Não. Ó, o 3 é o vencedor, o 6 é o analítico, o 7 é o otimista. Você tem E um o pouco. outro? O 8 é o poderoso. Eu É acho que aquele, é aquele que geralmente ele busca o poder, tem uma pegada de liderança, de estratégia muito forte. eu, e jamais não ouvi. Ah, Nove então é vaidoso. o 9 é o vaidoso e o 9 é o da paz, do equilíbrio, que não quer brigar, quer resolver tudo mais de forma mais tranquila É isso mesmo. e tal. É isso. Ai, que bom! O 8 é muito bom. Tem uma força. Você tem uma força que é um negócio surreal. É. Precisar carregar o mundo nas costas, carrega. E Essa, adora ser é- verdadeiro, né? Hã? essa sou eu. Ah, então ótimo. É por isso que dá certo vocês, então. Que É. massa. Muito legal, Eu, tá? eu vou dar uma estudada dele de novo. Tá bom. Eu tenho um resumo aqui, bem básico, assim, para a gente entender o comportamento dos funcionários, sabe? Mas eu É. gosto sempre de ver, porque para a liderança é muito bom. Nossa, é ótimo. Oh, verdade, quando eu fiz, foi na época que começou a reforma, então eu encostei aquilo, e até Sim. hoje eu tô na luta, porque, tipo assim, é tudo alinhando muitas coisas, tudo novo para mim, sabe? Então, Sim. se eu te falar que eu não estou sobrecarregada, é mentira. Eu imagino. E isso também vai ser bom, tá? Para a gente alinhar, inclusive, as funções. Dá para É, dá para alinhar as funções, a hierarquia, por exemplo, fazer o manual do colaborador, para quem faz o quê, quando, como, sabe? Isso é muito bom. Inclusive, não sei se você tem esse tipo de coisa lá, mas, por exemplo, esse tipo de manual te ajuda nas decisões do dia a dia, as tarefas de cada um, para ninguém invadir o espaço do outro e não falar assim, ah, mas eu não sabia. Não, está no manual, a gente conversou, a sua função é assim, é assado. Quando o funcionário ele não está atingindo o que a gente espera, como você tem tudo já escrito e conversado, ele consegue enxergar realmente se você está se propondo a fazer aquilo ou não, sem que a gente precise se desgastar. Porque o mais difícil é conseguir tirar o melhor deles sem ofender, né? Porque às vezes tem um negócio do ego ali, e tudo verdade. mais. Então, tanto tudo escrito dá para a gente fazer, inclusive a divisão de tarefas para você não ficar sobrecarregada, É, entendeu? E delegando ali o que puder ser delegado, sabe? Porque se deixar, a gente trabalha muito, mas é muito trabalho. mesmo, sem ver. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é ter uma empresa de sucesso, mas ter tempo para desfrutar a vida, né? Então, tem tudo É. isso. Mas é um processo. Então, assim, Vanessa, é isso o que eu tenho aqui para vocês. Amanhã, se vocês quiserem, até criar um grupo lá, vai ficar mais fácil da gente comunicar. É. E a gente vê, a gente pode conversar de novo. E é interessante também, acho que minha bateria está quase acabando. Tá É bom. interessante você conhecer nossas planilhas. Isso. Eu preciso entender como que vocês fazem hoje. É. Aqui, então tá, manda para mim aí como que é o investimento, como que funciona, que eu Manda. acredito. Ah, que bom. Fico muito feliz. Vou mandar agora para você. Vocês dão uma analisada. Amanhã, às 18h30, a gente volta conversando. Combinado. Tá bom? Então tá, ó. Então tá, Gratidão. Um beijo, tá? Tudo de nada, bom. tá? Bom descanso. Imagina, obrigada eu. Então, Tchauzinho. tchau. Tchau.